Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. A história do Êxodo, ela tem dois momentos-chave. A libertação do povo da escravidão do Egito, o momento, sobretudo, da passagem do Mar Vermelho, aonde o povo chega do outro lado como um povo liberto e os egípcios, que eram senhores, são afogados nas águas do mar. E a leitura de hoje, que apresenta o segundo grande momento, que é a aliança do Sinai, aonde Deus vai afirmar muitas vezes que é o Deus do seu povo. O texto começa assim: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito. Lembremos que a narração da aliança do Sinai nós temos em dois livros na Bíblia, no Êxodo e no Deuteronômio, em que muda somente algumas nuances em relação, sobretudo, da motivação do sábado, mas que o restante é muito semelhante. Começa assim, não com um decálogo, não com normas, mas Deus que se apresenta. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito. Um Deus que se apresenta com o nome, o Senhor, um Deus que é uma pessoa, eu sou, mas um Deus que é relação, um Deus que te tirou da terra do Egito. E então, os primeiros mandamentos, aqueles em relação a Deus, eles são muito mais explicados. O primeiro mandamento vai dizer assim: não terás outro deuses além de mim, não farás imagens, não te prostrarás, nem lhe prestarás culto, porque eu sou um Deus ciumento. Essa definição de Deus é muito interessante. Um Deus ciumento, um Deus que tem o seu povo e não quer compartilhar esse povo com outras pessoas, com ídolos. Não quer que esse povo tenha outros deuses. E é um Deus que castiga até a terceira e quarta geração, mas que usa de sua misericórdia por 1000 gerações. Então, a imagem que se tinha de Deus, olhando os deuses pagãos, era deuses se castigavam. E ele se apresenta: eu sou um Deus misericordioso. Então, esse aqui é, em síntese, o primeiro mandamento. O segundo mandamento: não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E que é, fundamentalmente, não usar o nome de Deus no contato com aquilo que é profano. O santo e o profano não se misturam. Jesus depois vai comentar este mandamento e vai ser muito mais profundo no Evangelho de Mateus, que nós já escutamos. O terceiro mandamento: não pronunciarás o nome do Senhor Deus em vão. O terceiro é: lembra-te de santificar o dia do sábado. Não farás trabalho algum, porque o Senhor teu Deus fez em 6 dias o céu e a terra, e no 7º dia descansou. Esses 3 mandamentos, eles são aqueles que falam da nossa relação com Deus. Tradicionalmente, as tábuas dos mandamentos são representadas assim: 3 em uma tábua e 7 nos outros. Mas também às vezes se representa o 4º mandamento junto com os 3 primeiros, porque o 4º mandamento faz a mediação entre a nossa relação com Deus e a nossa relação com os outros. É o mandamento que trata da nossa relação com os nossos pais. Honra teu pai e tua mãe. O único mandamento que tem uma promessa: para que viva longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. E agora, depois dos primeiros mandamentos em relação a Deus, que tem uma série de explicações, vem uma série de mandamentos que falam da relação com nossos irmãos e que são somente uma frase: não matarás, não cometerás adultério, não levantarás falso, não cobiçarás a casa, a mulher, o escravo, a escrava, o boi, nem coisa alguma do teu próximo. Ora, meus caros, nós temos aqui os mandamentos tradicionais, mais que os mandamentos, as 10 palavras. As 10 palavras com as quais o Senhor fala com o seu povo, não dando uma ordem em vão, mas falando: eu sou o Senhor teu Deus. E que o caminho que eu indico para que você responda a este amor misericordioso do teu Deus são os mandamentos, as palavras que eu dou como um caminho para ser seguido.
É esse o sentido que, para o povo de Israel, era uma relação de gratidão. Deus mesmo nos disse como nós deveríamos fazer para segui-lo. Enquanto para muitos de nós, a palavra mandamento parece como um peso, uma obrigação. E não é essa a concepção bíblica do mandamento. A concepção bíblica do mandamento é aquela de que um Deus que nos ama, um Deus que adotou o seu povo, indica qual o caminho que esse povo deve seguir. No Evangelho de hoje nós temos Jesus que explica a parábola do semeador. Na parábola do semeador saiu a semear, ouvimos ontem, e a semente cai em 4 terrenos diferentes. Então nós evidenciávamos uma coisa, que a diferença naquilo que vai produzir está no terreno que acolhe. A semente do Evangelho é sempre a mesma. Então agora o próprio Jesus que nos explica. Ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Então você vai insistir muito na compreensão, mas não é uma compreensão intelectual, não é uma questão de estudar a Bíblia, mas é uma questão de ouvir e colocar em prática. Aquele imediatismo que está na vida de tantas pessoas que nos precederam da fé. Ou seja, que a palavra de Deus não é para estar escutando e pensando, é difícil, mas é exigente, mas poderia ser, não é para todo mundo, porque nós temos diversos modos de nos desculpar para não viver a palavra de Deus. Mas compreender é escutar e colocar em prática. Então, a semente que cai no caminho é aquela que vem o maligno e que rouba essa semente. A semente que está no terreno pedregoso é aquela que a pessoa ouve até com alegria, participa de um encontro de igreja, sente que vai transformar-se o mundo do dia para o outro, mas ela não tem raiz em si mesmo. É de um momento, quando chega o sofrimento e a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. É uma pessoa inconstante. Ou seja, Jesus vai mostrar diversos modos para impedir a semente de frutificar. Um primeiro é externo, o maligno que rouba. A segunda coisa que Jesus vai dizer, a dispersão. Aquela pessoa que faz, de oba-oba, de alegria, sim, está vivendo nesse momento, então está bem, mas depois, logo em seguida, não tem capacidade para sustentar a exigência da palavra. A terceira semente cai no meio dos espinhos, é aquela pessoa que ouve, mas a palavra de Deus é roubada pelas preocupações do mundo e pela ilusão das riquezas. Então Jesus trata aqui precisamente da questão da busca desenfreada pelos bens. Então que tudo isso não pode conviver com o reino de Deus, com o Evangelho. Então essa pessoa se perde e não tem mais a capacidade de seguir, de ouvir, de frutificar essa palavra. E o terceiro grupo, a semente que caiu em boa terra, é aquela que ouve a palavra de Deus e a compreende. Essa produz frutos 100, 60 ou 30 por 1. Então, nos 4 grupos. Acredito que não é justa a pergunta de qual grupo sou eu, que tipo de terreno sou eu. Porque nós temos na nossa vida um pouco em momentos de um terreno, de outros de outro. Mas é importante uma avaliação sobre qual tipo de terreno sou, porque muitas vezes nós temos mais presente da nossa vida uma identidade com um tipo de terreno, e é preciso que nós nos tornemos terra boa. É preciso que nós nos empenhemos para fazer a nossa parte. A semente da palavra dada pelo Senhor é eficaz, é uma semente boa, mas para que ela produza fruto na tua vida, depende do teu empenho pessoal para tirar do seu terreno aquilo que impede, que seja o maligno, que seja as preocupações com as coisas deste mundo, que seja a inconstância, que tudo isso impede a semente de produzir um bom fruto. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.